Vamos lá, pessoal. A gente começa o nosso papo antagonista falando, é claro, com o nosso convidado. A gente já vai abrir o papo com uma entrevista importante aqui, relevante para vocês, no nosso papo antagonista desta segunda-feira, dia 15 de maio. Eu disse para vocês que o nosso convidado é o senador Eduardo Girão e ele já aparece aqui na tela comigo. Senador, muito boa noite. O senhor me ouve bem? Muito boa noite, Kenzo. Ouço muito bem. Quero te agradecer a você, um antagonista, por esse papo que eu tenho certeza que vai ser importante nesse momento decisivo aí da nossa nação. Obrigado, senador. Vamos juntos, então. Participam comigo desse papo e dessa entrevista com o senador Eduardo Girão, o Carlos Graeb, direto de São Paulo, e também o Wilson Lima, daqui de Brasília, figuras que com certeza o senador já conhece muito bem. Senador, quero começar, senador, falando sobre essa questão, né, que a oposição no Senado já decidiu ali os nomes que vão compor, os nomes titulares que vão compor a CPMI do 8 de janeiro. O seu nome está entre eles, além do seu nome também do senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, que são os nomes da oposição que já foram levados ali para o Senado. Os senadores Flávio Bolsonaro e Jorge Seife serão os suplentes. Senador, eu quero começar, senador, lhe perguntando, primeiro assim, a gente tem visto que essa CPMI dos 8 de janeiro, ela tem demorado bastante para, de fato, começar, né? Chega um dia, vem um anúncio, chega outro, vai abrir, e até agora a gente não tem, inclusive, nem os nomes que vão compor, de fato, toda essa CPMI do 8 de janeiro. Vai sair mesmo? Ou foi só fogo de palha? Ou não? Primeira coisa que eu queria saber do seu ponto de vista é esse. E o segundo ponto, senador, é qual vai ser o caminho, né, que a oposição deve traçar caso essa CPMI de fato aconteça. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Kenzo, vamos lá. Tá a passos de tartaruga. Você tem total razão pela experiência e pela cobertura que faz aqui em Brasília. Eu estou aqui no Senado Federal, né, e a 50 metros do plenário, e tenho cobrado isso quase que diariamente. De segunda a sexta eu estou presente aqui cobrando isso. Na reunião de líderes também, né? A gente não pode fazer de conta que nada aconteceu no dia 8 de janeiro. Foi muito grave o que aconteceu e nós temos que identificar os responsáveis, seja de direita, seja de centro, de esquerda ou infiltrados, né? E também por ação e por omissão, punir exemplarmente, né? Agora, essa sombra que está acontecendo no início dessa CPMI, que foi uma pressão enorme da sociedade para que ela fosse instalada, pelo menos no aspecto para que ela fosse lida durante a primeira sessão do Congresso, o governo fez de tudo, o governo Lula, para que essa CPMI não ocorresse, né? Você vê que a própria grande mídia nacional revelou aí parlamentares sendo assediados, com promessas de cargos, das emendas do orçamento secreto que o Lula tanto combateu durante a campanha, né? E agora está liberando a parte dela, grande, e foi prometido aí, segundo a grande mídia, para parlamentares dezenas de milhões de reais para retirarem as assinaturas para que não ocorresse essa CPMI. E, misteriosamente, depois do vazamento das imagens que nós vimos aí há 20 dias atrás, o governo começa a apoiar e querer o comando, querer dar as cartas de relatoria de presidência, que é um instrumento da minoria, um instrumento da oposição. A CPI ou CPMI sempre foi isso. Então, a estratégia da oposição, se é que a gente pode dizer assim, é buscar a verdade, né? A oposição não está com nenhum tipo de estratégia de blindar quem quer que seja, né? O objetivo é reescrever a história sem narrativa sobre o dia 8, né? Então, precisamos ouvir os dois lados, precisamos fazer perguntas tanto para quem estava no governo anterior como nesse governo, né? Para a gente entender exatamente, ticar a imagem de um a um. Ainda tem sigilo de imagem, aqui a gente ainda convive com isso. Aqui dentro do Senado, eu já pedi 2 vezes publicamente, com requerimento ao presidente Rodrigo Pacheco, que o Partido Novo recebesse essas imagens.
né? E até agora essas imagens não foram entregues, nem para deputados federais e nem para senadores que subscreveram esse pedido. Então, por que tanto segredismo? Né? Cadê as imagens de quem está preso com as imagens de que aparecem aí nesses vazamentos? Será que está todo mundo lá? Me parece que não. Até nesse final de semana foi revelado que partidos de esquerda, filiados de partido de esquerda, do PT inclusive, estavam nesses atos de vandalismo. Então, o que é que eles estavam fazendo lá? Estavam protestando contra o governo Lula, que acabou de entrar? Não bate, as informações não batem e a gente precisa realmente entender o que aconteceu para que tantos abusos que tenham ocorrido aí com pessoas que foram presas, inclusive no dia seguinte, que nem em Brasília estavam, no dia 8 de janeiro, que a gente precisa realmente identificar esses eventuais abusos que ocorreram sem o devido processo legal. Existe um clamor da sociedade para que a verdade venha à tona. Senador, participa comigo dessa entrevista, como eu disse aqui agora há pouco, participam comigo Carlos Graeb, direto de São Paulo, e o Wilson Lima, direto de Brasília. Já vou chamar o Wilson, que está aqui do meu lado, que o senhor, com certeza, é claro, conhece muito, fala muito, conversa bastante. Wilson Lima, seja muito bem-vindo ao Papo Antagonista. O entrevistado é seu, Wilson. Boa noite, Vitor. Boa noite, Graeb. Boa noite, chat. Boa noite, senador. Tudo bem? Essa não é a primeira, nem a segunda, e provavelmente não vai ser a última vez que a gente vai conversar. Senador, eu vou ser muito preciso no questionamento em relação ao senhor. Durante sua primeira fala, o senhor falou, né, especificamente sobre o PT trabalhando contra a CPMI. Mas o movimento que se percebe no Congresso, principalmente na Câmara, é que hoje a oposição também não está muito interessada na CPMI porque não vai ter maioria lá no colegiado. E sem maioria, não faria muito sentido você apoiar uma investigação que tende a ter um viés especificamente governista. Por isso eu lhe pergunto, senador, a oposição também não dormiu no ponto nessa CPI, nesse trabalho de investigação, incitou, mas na hora de compor o colegiado, deu aquela dormida de ponto e aí praticamente entregou as cartas para o PT? Wilson, veja bem, eu discordo, né, da colocação, porque a oposição já colocou, foi o primeiro a colocar os seus nomes. Na hora que houve aquele imbróglio, você lembra bem do imbróglio que o Rodrigo Pacheco, junto com o Arthur Lira, os presidentes das casas legislativas, tiraram na marra o Partido Novo lá da Câmara dos Deputados, quando era muito claro como o sol que tinha direito à vaga de rodízio, o Partido Novo lá. Inclusive, o deputado Marcel Van Hatten, muito atuante nesse caso, foi subtraído do cálculo, né? E a oposição perdeu uma vaga aqui também, no meu modo de entender, de forma muito injusta, porque a minha mudança para o Partido Novo foi no dia 7 de fevereiro, né? E eu conto para a CMO, mas não conto para a CPMI. Então, é algo muito contraditório que favorece ao governo Lula, é algo que faz o jogo do governo Lula, e nós temos combatido isso, eu tenho falado isso publicamente nas sessões. Agora, os nomes da gente estão indicados, né? E quem está demorando aí são os outros partidos, que eu vejo mais partidos aí aliados ao governo Lula. O governo Lula, que não é apenas o PT, tem toda a base dele, de alguns partidos, ele fez tudo para sabotar essa CPMI, isso é claro. E agora quer comandar. Mas, olha, fica feio isso, porque, como eu falei agora há pouco, é um instrumento da oposição, da minoria, uma comissão parlamentar de inquérito. Então, por mais que eles possam vir a ter o controle dessa CPMI, eu particularmente falo por mim, né? Assim, eu sou um partido de oposição, que é o Novo, tem uma política independente de atuação desde o início que eu entrei aqui no mandato, e eu quero buscar a verdade, votar requerimentos e que isso venha à tona, né? Que a verdade não pode ficar uma coisa embaixo do tapete como um cadáver na sala. Né? Isso está pegando mal, está cheirando mal para a população. Eu sou um parlamentar, Wilson,
que gosto de ir nas ruas, que estou lá nas praças, nos mercados, conversando com pessoas de diferentes... Você falou isso muito durante a CPI da Covid, né? O senhor vivia falando uma expressão tipicamente sua, né? Não, mas é porque esse retorno, né? É porque esse retorno é importante para a gente sair dessa ilha da fantasia que é Brasília, e isso me abastece, sabe? Eu ouvi lá na ponta. E eu estou vendo lá na ponta, com esse avanço da censura no Brasil, com essas narrativas sendo impostas, eu estou vendo cidadãs muito preocupados de diversas ideologias, eu percebo isso, né? Porque é aquela velha história que lá no Ceará a gente diz, no Nordeste, eu acho que tomou conta do Brasil, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Então as pessoas estão percebendo isso e eu espero que essa CPMI ocorra. E mesmo se a gente for minoria, vai ficar claro para a população, a verdade toca fundo na alma, né? E as pessoas vão compreender o que é narrativa, o que é verdade, quem é que está querendo blindar quem é que está querendo blindar quem é que está querendo buscar os fatos e elucidar esses segredismos da República que estão muito claros nos fatos do dia 8 e dia 9 de janeiro. Senador, quem também pergunta agora para o senhor é o Carlos Graeb, direto de São Paulo. Graeb, muito boa noite, seja bem-vindo, o entrevistado é seu. Boa noite, senador, tudo bem? Senador, na semana passada eu conversei com um deputado federal, inclusive próximo do antigo governo do Jair Bolsonaro, né? E ele estava me dizendo que tem uma avaliação ali nesse grupo de que hoje a CPI do MST acabaria sendo uma oportunidade melhor do que a CPMI do 8 de janeiro para a oposição, enfim, se expressar, levantar os seus questionamentos, né? E não só pela questão da maioria que o governismo acabou conquistando ali na CPMI do 8 de janeiro, mas também porque tem vindo muita coisa à tona complicada para o entorno do Bolsonaro. Histórias a respeito do ex-ajudante de ordens, o Coronel Cid, enfim. Dia sim, dia não, está aparecendo alguma história difícil e ninguém sabe o que mais pode aparecer, porque a investigação, sobretudo em torno do telefone do Cid e tal, ainda está acontecendo. Então, isso também seria um motivo para pôr uma dúvida ali na cabeça da oposição. Será que vale a pena mesmo a gente investir tanto nessa CPMI? O que é que o senhor tem a dizer para este grupo de oposição que está com essas dúvidas? Carlos, você foi muito feliz na sua colocação. Tem grupos de oposição. Eu não estou aqui para fazer jogo de ninguém, para blindar nem o governo passado, nem o governo atual, né? Eu não faço esse tipo de jogo. Quem acompanhou detalhadamente a minha participação na CPMI da pandemia, sem os recortes, né, viu, inclusive, que o meu relatório, votado e eu fui derrotado, de 78 páginas naquela CPI, que parou o Brasil, eu aponto erros do presidente da República, Bolsonaro, com relação à aglomeração, a fala sobre vacinas. Eu peço mais investigação no caso da Covaxin, né? Então, procurei chamar a Polícia Federal para participar, vários outros agentes públicos me blindaram. Na verdade, não quiseram investigar corrupção ali naquela CPMI. E nessa CPMI, meu espírito é um espírito de buscar a verdade, onde quer que ela esteja. Se teve participação do ex-presidente, que ele venha. Ou de alguém ligado a ele, que venha. Entendeu? Eu mesmo vou votar a favor, posso adiantar para você, né? Como eu votei a favor de situações lá que mexeram com lá. Eu fui o único voto para levar a Polícia Federal. Não sei se você lembra desse caso, eu fui voto vencido, só teve meu voto para um requerimento para chamar o diretor-geral da Polícia Federal. Então, assim, o espírito do Partido Novo nessa CPMI é um espírito independente para buscar a verdade. O que a gente não pode é colocar aí jogar aí
uma sombra maior do que já existe em cima disso e deixar esse defunto na sala para décadas, para os nossos filhos e netos irem entender o que é que aconteceu. Não, já existe uma narrativa predominante hoje, né? E essa narrativa a gente tem que buscar os fatos para confirmá-la ou mostrar que tem outros agentes públicos interessados em vitimização para que possam ser responsabilizados também. Então, eu quero deixar isso muito claro, que o nosso objetivo, a minha intenção, e tenho cobrado por isso, é que essa CPMI ocorra e que ela possa ter a liberdade para, se quiserem votar contra os requerimentos que eu vou entrar, que votem, que a gente perca no voto. Mas você pode ter certeza que o que eu vou colocar ali vai ser coisas importantes para a nação, para que a gente possa ver se houve a ABIN mesmo. Por exemplo, o documento da ABIN, 2 dias antes, foi revelado, mostrando que o governo federal, o governo Lula, recebeu as informações de que o objetivo daqueles atos do dia 8 eram destruir fisicamente as instituições, inclusive com arma de fogo. E o que é que o governo Lula fez com relação a isso? Desmobilizou a guarda presidencial horas antes do Palácio do Planalto, desmobilizou a Força de Segurança Nacional, o G. Dias, as imagens do G. Dias reveladas do ministro do GSI do Lula, o general do Lula, junto com a sua equipe, distribuindo água, praticamente ali era um anfitrião daqueles invasores. Isso não bate, né? Isso não bate, né? Então, que a gente possa trazer à tona isso, porque é um clima pesado de dúvidas que está hoje lá na população brasileira, e ela quer a CPMI. E olha, eu vou te dizer uma coisa, gente de direita, de esquerda, contra o governo e a favor do governo quer. Que jogo é que os políticos vão fazer para não querer isso? Não, temos que ir, mesmo que o domínio vergonhoso seja do governo com medo que investigue algo sobre ele. Senador, só da minha parte, uma perguntinha rápida, eu queria que o senhor me respondesse de forma muito objetiva. Se os partidos não fizerem as indicações dos membros, o senhor poderia ingressar com uma ação do Supremo pedindo para que o Supremo fizesse uma intervenção na CPMI para que essas indicações fossem feitas? Wilson, o próprio Partido Novo já entrou no STF para buscar os seus direitos com relação a uma vaga importantíssima lá na Câmara dos Deputados, a vaga de rodízio. Estamos esperando, caiu com o ministro Fux, estamos esperando aí a deliberação. Perdão, caiu com o ministro Barroso, se eu não me engano, foi com o ministro Barroso. Nós estamos esperando essa definição. Eu, particularmente, você sabe disso, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal é importantíssimo para a democracia do Brasil, mas está totalmente excedendo os seus limites, esmagando os outros poderes da República com intervenções. Então, eu, particularmente, tenho muitas críticas com o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Não posso te antecipar, porque isso é uma decisão do partido, do colegiado, mas eu não acredito que a gente vai deixar, repito pela 3ª vez, um defunto na sala, com o povo brasileiro querendo saber a verdade, com a história do Brasil, que a gente tem a obrigação com ela, né? E eu estou aqui para servir o país, não fazer essa investigação. Eu vou cobrar no limite das minhas forças. Se não indicarem, aí nós vamos ver com o partido que medidas vamos tomar com relação a isso. Mas vai ficar feio? Vai. Vai ficar feio para esse Congresso? Vai. Senador, qual seria o primeiro nome indicado para prestar depoimento nessa CPMI, na sua avaliação? Olha, a gente já está trabalhando em alguns requerimentos, tá? Por tudo isso que a gente está vendo na mídia, está acompanhando, requerimentos de um lado, requerimentos de outro, com a nossa independência, mas eu não posso adiantar aqui por uma questão estratégica de ver exatamente como é que vai se encaminhar esse momento para que a gente possa acertar no alvo, exatamente. Eu acho que tem muita dúvida e eu estou aí não com 5 nem 10 requerimentos, são dezenas que a gente já está preparados para entrar na hora que começar essa CPMI. Ok. Mas, Graeb, quer dar uma arrematada, Graeb, por favor? Sim, o senador disse que, caso seja apresentado
um requerimento pedindo a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor votaria a favor, Sim, né? sim. Tem uma grande discussão sobre a possibilidade de se convocar, ou até mesmo se convidar um presidente em exercício para uma CPMI ou CPI, né? O senhor vai fazer algum esforço para ter o Lula na CPI ou não? Ou não é necessário? Ótima pergunta, Carlos. Eu acredito que a gente precisa ir a fundo nisso. Eu fui na última CPI, chamei governadores, tinha requerimento para trazer prefeitos, devido a escândalos de corrupção que a CGU e a Polícia Federal estavam mostrando, com dinheiro federal, e o STF. O STF blindou, né? Mas agora eu acredito ser importante também, os dois presidentes. Saber que história é essa, que estava lá em Araraquara, se sabia antes, como é que foi esse voo, estava pronto a minuta de intervenção lá em São Paulo. A gente precisa entender esses 48 órgãos que receberam a informação de que o objetivo seria de destruir, e a presidência da República, o que é que fez, como é que foi o contato do general do Lula, o G. Dias, com o Lula. Eu acho que isso é importante e eu estou disposto a ir a fundo nessa questão para que a gente possa ter a justiça triunfando na nação. Então, você pode ter certeza que, se depender de mim, nós vamos não blindar nenhum lado e tentar buscar a verdade sobre isso. Em relação ao ex-presidente Bolsonaro, qual é a pergunta crucial que o senhor acha que precisa ser feita? Olha, uma pergunta, aí é um conceito, uma opinião, né, minha, que eu acho que, por exemplo, uma crítica que eu faço ao presidente, naquele momento, independente do que ele possa estar passando por ter perdido a eleição, enfim, eu acredito que uma postura correta era ter mandado as pessoas para casa, né? Eu acho importante, como líder, vamos, daqui a 4 anos vai para casa. Eu quero entender, por exemplo, por que não foi colocado pelo líder máximo naquele momento, ainda de transição, uma situação dessa. De uma certa forma, inconscientemente, algumas pessoas se sentiram alimentadas por algo que iria, porventura, acontecer. Então, essa é uma das perguntas que eu acredito que é de muitos brasileiros saber essa postura e até que ponto isso. A gente não pode afirmar se é crime, se não é, mas faltou ali uma posição de um líder forte para poder, de alguma forma, mandar os seus liderados, né, encaminhar para outra situação que não foi a que aconteceu. Então, houve omissão, na sua opinião, senador? Isso é muito cedo para que a gente diga que houve omissão. Até que ponto isso é crime? Tem perguntas que têm que ser feitas, né, dentro de um contexto, mas eu acredito que são muitas perguntas, não apenas para ele, né, para o ex-presidente, mas também para o atual e para quem estava na direção no momento, que já tinha assumido, né, há 7 dias ali o governo federal do Brasil, e muita coisa estranha me parece ter ocorrido e que a gente precisa buscar as respostas de forma imparcial, né, de forma independente, que é isso que a sociedade espera num momento dramático como esse, onde os valores estão completamente invertidos na nossa sociedade.